Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje, vamos mergulhar em um tema um pouco mais complexo, mas extremamente importante para entender o custeio da Seguridade Social e as contribuições residuais e as alíquotas progressivas. As contribuições residuais, criando novas fontes de custeio. Nas aulas anteriores, vimos que as principais contribuições para a Seguridade Social estão previstas no próprio artigo 195 da Constituição Federal. Para instituí-las, bastou uma lei ordinária ou medida provisória. No entanto, e se o legislador precisar criar outras fontes de custeio, que não estão listadas expressamente na Constituição? É aí que entram as contribuições residuais. O parágrafo 4º do artigo 195 da Confira nos dá a chave, que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, e... Aqui, quando a Constituição fala em a lei, ela não se refere a uma lei ordinária, mas sim a uma lei complementar. É por meio de uma lei complementar que a União poderá instituir outras fontes de receita, diversas daquelas já vistas nos incisos do artigo 195. Por que lei complementar? Porque o artigo 154, inciso I, da Confira, que está ligado à criação de impostos residuais pela União, exige esse tipo de lei. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que esses mesmos requisitos do artigo 154, e, aplicam-se também às contribuições residuais para a Seguridade Social. Isso significa que, se é exigida lei complementar, uma medida provisória não é capaz de cumprir esse papel, sendo, inclusive, inconstitucional para esse fim. Requisitos para as contribuições residuais. Então, quais são esses requisitos? O STF entende que a contribuição residual, para ser válida, deve ser criada por lei complementar, ser não cumulativa e não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprios de contribuições que já existam. Ou seja, não se trata de criar um novo imposto ou a nova contribuição sobre algo que já é tributado, mas sim de buscar novas bases econômicas que ainda não foram atingidas pelas contribuições existentes. Entendendo o campo da incidência tributária. Vamos visualizar isso como um conjunto universo. A Constituição estabelece um subconjunto de fatos, situações e pessoas que podem gerar efeito tributário. Essa é a competência tributária definida pela Confira. Quando olhamos o artigo 149 conjugado com o artigo 195, ambos da Confira, vemos que a competência tributária para instituir contribuições para financiar a Seguridade é dada à União. Entretanto, a Constituição Federal também estabelece situações de imunidade, onde algumas pessoas ou fatos não podem ser tributados. Isso significa que há uma falta de competência para tributar, como nos casos previstos no artigo 195, inciso 2º, parte final, artigo 195, parágrafo 7º, e artigo 149, parágrafo 2º, inciso I. Dentro da competência líquida, aquilo que pode ser tributado, existe uma parte de não incidência pura e simples. Nesses casos, a competência para tributar, mas o legislador ainda não incluiu aquela situação no campo de incidência. Para tributar no futuro, basta mudar a lei, geralmente ordinária. O que sobra é o campo da incidência, ou seja, as pessoas e fatos que de fato serão tributados. Para que haja essa incidência, basta uma lei ordinária, como a Lei 8.212/91, a Lei da COFINS, etc. Porém, mesmo dentro do campo da incidência, o legislador pode afastar certas pessoas ou fatos, criando uma isenção. Isso acontece no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/91, que lista parcelas que não integram a base de cálculo. Resumindo, o que está fora do campo da incidência, ou seja, não foi listado no artigo 195 da Constituição para ser tributado por lei ordinária, é o que chamamos de não incidência. Para que se possa tributar essas pessoas ou fatos que não foram previamente elencadas na Constituição, é necessário instituir uma contribuição residual por lei complementar. Contribuições previdenciárias dos segurados e alíquotas progressivas. Agora, vamos falar especificamente das contribuições previdenciárias dos segurados. Uma observação importante é que o teto máximo do salário de contribuição varia todo ano. Antes da reforma da Previdência, Emenda Constitucional número 103 de 2019, as alíquotas eram aplicadas de forma simples. Isso mudou com a Emenda Constitucional número 103, que trouxe a progressividade para as alíquotas da contribuição do segurado empregado, inclusive doméstico, e trabalhador avulso, conforme seu artigo 28. Até um salário mínimo, 7,5%. Acima de um salário mínimo até R$ 2.000, 9%. De R$ 2.001 até R$ 3.000, 12%. De R$ 3.001 até o limite do salário de contribuição, 14%.
O parágrafo 1º do artigo 28 é crucial, e as alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Isso significa que a aplicação é progressiva, similar ao que acontece com o Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF. Ou seja, não é mais uma alíquota única sobre o total do salário, mas sim uma alíquota diferente para cada fatia do salário que se encaixa nas faixas. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 28 da emenda se preocupou com a atualização desses valores, determinando que eles serão reajustados na mesma data e com o mesmo índice dos benefícios do regime geral, ressalvados os vinculados ao salário mínimo. No regime geral, a data base de reajuste geralmente é janeiro, com o índice INPC. Exemplo prático da alíquota progressiva. Como a Emenda Constitucional 103 foi publicada em 13 de novembro de 2019, e a anterioridade nonagesimal precisa ser respeitada, ela passou a ter eficácia em 13 de fevereiro de 2020. Os valores das faixas e alíquotas foram atualizados a partir de março de 2020. Vamos a um exemplo, para uma pessoa com remuneração de R$10.000. Antes da reforma, a contribuição seria calculada sobre o limite máximo do salário de contribuição, o teto do INSS, que era, por exemplo, R$ 6.101,06 em 2020, aplicando-se uma alíquota única, ex, e 11%. O cálculo seria 11% de R$ 6.101,06. Após a reforma, com alíquotas progressivas a base de cálculo continua sendo o teto, mas o cálculo se dá de forma fragmentada, somando as incidências em cada faixa. Por exemplo, os primeiros 7,5% sobre a primeira faixa, 9% sobre a segunda, e assim por diante, até o limite do teto. É um método mais complexo para calcular, mas o importante para entender é essa mudança da aplicação simples para a progressiva. O artigo 195, inciso 2º, da Confira, prevê agora o que antes era uma discussão, mas o Supremo já tinha a posição pacífica de que a progressividade dependia de menção expressa na Constituição. Com a reforma, isso foi incorporado. Contribuinte individual e facultativo, planos de contribuição. Por fim, vamos falar da contribuição do contribuinte individual e do facultativo, conforme o artigo 21 da Lei 8.212/91. Existem dois planos de contribuição principais. Convencional, é o plano mais antigo e mais caro, com alíquota de 20% sobre o salário de contribuição, acessível a qualquer contribuinte individual e facultativo. Por ser mais caro, muitas pessoas não contribuíam. 2. Simplificado, criado para facilitar o acesso, com alíquotas menores e 11% do salário mínimo e, mais tarde, a possibilidade de 5% para o MEI, microempreendedor individual, e o facultativo de baixa renda. No entanto, ele tem algumas restrições de benefícios, não dando direito a tudo. O plano convencional está no caput do artigo 21, e o simplificado no parágrafo 2º. Para o contribuinte individual, que é um segurado obrigatório por exercer atividade remunerada, a base de cálculo da contribuição é o montante da sua remuneração. Assim como o valor venal de um carro é a base de cálculo para o IPVA, a remuneração é a base para o contribuinte individual. Ele, em teoria, não pode escolher a base de cálculo. Já para o contribuinte facultativo, que não exerce atividade remunerada, a base de cálculo é escolhida por ele, sendo o valor por ele declarado. Por exemplo, uma dona de casa, que é facultativa, pode escolher sobre qual valor quer contribuir. Chegamos ao fim de mais uma aula densa e fundamental sobre o direito previdenciário. Compreender as contribuições residuais e a progressividade das alíquotas é um passo importante. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Até lá!